Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A BR-153 cortava o interior de Goiás como uma faca velha, cinza, rachada, marcada pelo tempo. Eu guiava meu Scania há quase 7 horas seguidas, e o único som que me acompanhava era o ronco do motor e o vazio dentro do peito. 3 anos. 3 anos desde que enterrei a Maria. 3 anos desde que a casa virou apenas um lugar onde eu guardava roupa limpa entre uma viagem e outra. O caminhão se tornou minha verdadeira casa. A cabine cheirava a café requentado, diesel e solidão. No retrovisor, balançava a foto dela. Sorriso largo, olhos claros, aquele jeito de olhar que dizia: eu te conheço melhor que você mesmo. Cada vez que eu olhava para aquela foto, um nó apertava na garganta. Eu podia ter ficado mais. Podia ter largado a estrada quando ela adoeceu. Mas não larguei. Achei que o dinheiro resolveria, que mais uma carga, mais um frete, mais uma semana longe ia valer a pena. Quando voltei daquela viagem para o Pará, ela já tinha ido, sozinha, no hospital, sem mim. Tem coisas que a estrada não ensina a gente a carregar, e a culpa é uma delas. Balancei a cabeça, tentando espantar os pensamentos. O sol já começava a amarelar no horizonte, tingindo o cerrado de laranja e ouro. Era bonito, mas eu não sentia mais beleza em nada. Passei por Porangatu ainda cedo, abasteci e comi um prato feito sem gosto num posto vazio. A moça do caixa tentou puxar conversa, mas eu só agradeci e saí. Não tinha mais papo para ninguém. A estrada seguia reta, monótona. Só eu, o asfalto quente e o barulho constante das rodas no chão. De vez em quando, uma placa. De vez em quando, outro caminhão na contramão. Acenava por educação, mas não sentia nada. Era assim todos os dias. Acordar, dirigir, parar, dormir, repetir. A vida tinha virado isso, uma rota sem destino. Quando a gente perde quem ama, vira um tipo de fantasma. Tá ali, mas não tá. Respira, mas não vive. O calor era sufocante. Mesmo com o vidro aberto, o ar entrava quente e seco, carregado de poeira e cheiro de mato queimado. As cigarras cantavam alto nos arbustos à beira da pista, um som agudo que parecia gritar contra o silêncio. Liguei o rádio, sertanejo. Desliguei. Não aguentava música romântica. Não aguentava letra falando de amor, saudade, volta. Tudo me lembrava dela, então fiquei só com o ronco do motor e com os pensamentos que eu tentava calar, mas que voltavam sempre. Por que eu não fiquei? Por que eu achei que ela ia esperar? Por que eu não disse mais vezes que amava? Engoli seco, a garganta arranhava. Fazia tempo que eu não chorava. Homem da estrada aprende a engolir as coisas, a endurecer por fora. Mas por dentro, eu era só pedaço. Uns 40 quilômetros antes de Minaçu, a paisagem começou a mudar. O cerrado ficou mais seco, mais feio. Apareceram terrenos baldios, construções abandonadas, lixo espalhado na beira da estrada. Era uma daquelas regiões esquecidas, onde ninguém olha e ninguém se importa. Então senti o cheiro, forte, azedo, podre, lixo. Olhei para frente e vi um lixão a céu aberto, do lado direito da pista. Montanhas de sacos rasgados, entulho, pneus velhos, restos de tudo. Urubus circulavam no alto, preguiçosos, esperando a próxima carniça. Normalmente eu passaria direto, sempre passava, não era meu problema. Mas naquele dia, alguma coisa apertou dentro do peito. Uma sensação estranha, como se alguém tivesse me cutucado e dito: olha de novo. Diminuí a velocidade, olhei para o lixão e foi então que vi. No meio dos montes de lixo, entre sacos rasgados e restos de madeira, havia um pedaço de tecido colorido, um vestido. E abaixo dele, 2 pés descalços, imóveis, cobertos de poeira. Meu coração disparou. Parei o caminhão no acostamento, puxei o freio de mão com força e fiquei olhando pelo vidro, sem acreditar no que via. Não podia ser.
Mas era um corpo, uma pessoa, jogada ali, como lixo. Tem momentos em que o mundo te testa e você tem que escolher, virar a cara ou parar. Respirei fundo. A mão tremia na maçaneta. Por um segundo, pensei em ligar para a polícia e ir embora. Deixar para quem sabia lidar com essas coisas. Mas aí lembrei da Maria. Lembrei de como ela ficou sozinha naquele hospital. De como ninguém segurou a mão dela quando a dor apertou. De como ela esperou por mim e eu não cheguei a tempo. Não ia deixar outra pessoa sozinha. Não de novo. Abri a porta, desci devagar e comecei a caminhar em direção ao lixão. O sol queimava a nuca, o cheiro era insuportável, o chão era irregular, cheio de cacos de vidro, pedras e lixo. Cada passo fazia barulho, plástico amassado, lata esmagada, galho seco quebrando. Cheguei mais perto e então vi o rosto dela. Uma jovem. Não devia ter mais de 20 e poucos anos. Pele morena, cabelo escuro grudado no rosto suado, olhos fechados, lábios rachados e a barriga, grávida, muito grávida. Senti um frio na espinha mesmo com o calor. Ajoelhei ao lado dela devagar, com medo de assustar ou de confirmar o que eu mais temia. Estendi a mão, trêmula, e encostei de leve no pescoço dela, procurando o pulso. Batia. Fraco, rápido demais, mas batia. Graças a Deus. Sussurrei, a voz embargada. Ela estava viva. Mas por quanto tempo? Olhei em volta. Ninguém. Nenhum carro. Nenhuma casa por perto. Só o lixão, os urubus e o vento quente soprando poeira. Quem fez isso com ela? E por quê? Quando o pior acontece, a gente descobre quem a gente realmente é. Voltei correndo para o caminhão, peguei o galão de água e um pano limpo. Molhei o pano e voltei, limpando com cuidado o rosto dela. A pele estava em brasa, febre alta. Ela gemeu baixinho, mexeu a cabeça de leve, mas não abriu os olhos. Calma, moça. Falei baixo, mesmo sabendo que ela talvez não estivesse me ouvindo. Eu vou te tirar daqui. Prometo. Foi então que percebi. Ao redor dela havia marcas no chão. Marcas de pneu, cordas soltas, um balde velho tombado com água suja. Aquilo não era acidente. Alguém tinha trazido ela até ali e deixado ela para morrer. Senti uma raiva subir, quente e amarga. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de monstro abandona uma mulher grávida no meio do lixo, como se ela não valesse nada? Peguei meu celular. Sinal fraco, mas tinha. Liguei para o 192. SAMU, qual a emergência? Encontrei uma mulher grávida desmaiada num lixão na BR-153, altura do quilômetro 387, sentido Minaçu. Ela está com febre, desidratada. Preciso de ambulância urgente. A atendente pediu mais detalhes, disse que ia mandar socorro, mas avisou. Podia demorar. A base mais próxima estava a quase 50 quilômetros. Desliguei. Olhei para a menina, para a barriga dela. 50 quilômetros podia ser tarde demais. Às vezes a gente é a única chance que alguém tem. Tomei a decisão. Peguei ela no colo. Era leve, assustadoramente leve, e comecei a caminhar de volta para o caminhão. O corpo dela queimava contra o meu peito. A respiração era curta e irregular. Abri a porta do carona, reclinei o banco, estendi meu cobertor velho e a deitei com cuidado. Cobri ela com minha jaqueta. Enquanto fechava a porta, vi um reflexo no retrovisor. Um carro preto, parado na entrada do lixão, olhando para mim. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Ou pelo menos foi o que pareceu. Então, o carro acelerou e sumiu na poeira. Meu estômago gelou. Subi na cabine, liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. Não sei quem estava naquele carro, mas sei que não eram amigos. Tem coisas na estrada que o medo não explica, mas o instinto grita. Botei o pé no acelerador e segui em direção ao hospital de Minaçu. A menina ao meu lado gemia baixinho, a mão sobre a barriga, e eu, pela primeira vez em 3 anos, senti que tinha um motivo para chegar rápido, um motivo para não desistir. Continua no capítulo 2.
Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 2. O grito silencioso. A BR-153 nunca me pareceu tão longa. Cada curva era uma eternidade. Cada lombada, um susto. Eu olhava para o velocímetro, 80, 90, 100, e parecia que o Scania andava devagar demais, como se o próprio tempo tivesse conspirando contra mim. Do meu lado, a menina respirava rápido, rápido demais. O peito subia e descia em espasmos curtos, como se o ar não chegasse direito nos pulmões. A testa brilhava de suor, mesmo com o ar-condicionado ligado no máximo. Eu nunca fui homem de rezar muito depois que a Maria se foi. Deus e eu tínhamos ficado meio de mal. Mas ali, segurando o volante com força, as palavras saíram sozinhas. Senhor, eu sei que a gente não conversa faz tempo. Eu sei que eu te cobrei muita coisa, mas essa menina aqui não tem nada a ver com isso. Ela e o bebê, eles precisam de uma chance. Só peço isso. Uma chance. Minha voz saiu rouca, embargada. Engoli seco e me concentrei na estrada. Foi então que ela gemeu, um som baixo, sufocado, cheio de dor. Olhei rapidamente para ela. Os olhos continuavam fechados, mas a boca estava entreaberta, como se tentasse dizer alguma coisa. A mão direita agarrava a barriga com força. A outra pendia frouxa no banco. Aguenta aí, moça, falei, tentando soar calmo, mas minha voz tremia. Falta pouco. Eu prometo que falta pouco. Mentira. Faltava muito. Peguei o rádio PX e mudei para a frequência aberta dos caminhoneiros. Aqui é o Boca Braba. Alguém na escuta sentido Minaçu? Chiado. Silêncio. Depois, uma voz grave e cansada. Boca Braba, aqui é o Paraíba. Tô uns 20 quilômetros atrás de você. Qual o problema? Paraíba tem uma emergência. Gestante em estado grave. Preciso de escolta até o hospital de Minaçu. Se puder avisar a base médica que tô chegando, agradeço. Silêncio novamente. Depois, recebi do Boca Braba. Vou avisar o posto da frente e ligar para o hospital. Segue firme. Deus vai contigo. Valeu, irmão. Desliguei o rádio e respirei fundo. A irmandade da estrada era real. Quando um precisava, os outros apareciam. Não importava quem você era, de onde vinha, o que carregava. Se estava em apuro, tinha gente para ajudar. Coisa que eu não tive quando a Maria precisou. Coisa que eu não pude dar para ela. A culpa é um bicho que morde devagar e nunca solta. Tentei afastar os pensamentos. Não era a hora. Precisava focar, mas era difícil. Tudo naquela situação me jogava de volta para 3 anos atrás. Eu vinha de uma carga em Belém quando a Maria ligou. A voz dela estava fraca, cansada. Disse que não estava se sentindo bem, que ia no hospital fazer uns exames. Eu falei que estava tudo bem, que quando eu voltasse a gente resolvia, que era só cansaço. Só cansaço, eu disse. 2 dias depois, meu cunhado me ligou. A Maria tinha desmaiado em casa. Tinha sido internada às pressas. Os médicos falavam em sepse, em infecção generalizada, em coisas que eu não entendia direito, mas que faziam meu peito apertar. Larguei a carga. Peguei o primeiro ônibus. Viajei 22 horas seguidas, mas não deu tempo. Quando cheguei, ela já tinha ido, sozinha, sem ninguém segurando a mão dela. Sem ninguém dizendo que ia ficar tudo bem. Eu não estava lá e nunca ia me perdoar por isso. Tem ausências que a gente carrega o resto da vida e a pior delas é a que a gente escolheu. A menina gemeu de novo, mais alto dessa vez. A respiração ficou ofegante, desesperada. Ela virou a cabeça para o lado e pela primeira vez abriu os olhos. Eram castanhos, grandes, assustados. Calma, falei, tentando manter a voz firme. Você está segura, eu vou te levar para o hospital, só aguenta mais um pouquinho. Ela me olhou sem entender. A boca se mexeu, mas nenhum som saiu. Então, os olhos se encheram de lágrimas. Por favor. Foi tudo que ela conseguiu sussurrar antes de fechar os olhos de novo e desmaiar. Meu coração quase parou. Não, não, não!
Estendi a mão, chacoalhei o ombro dela de leve. Fica comigo. Não dorme agora. Abre o olho. Nada. Só a respiração fraca. O peito subindo e descendo devagar demais. Pisei fundo no acelerador. A estrada começou a ficar embaçada. Levei um tempo para perceber que eram lágrimas nos meus olhos. Quando a gente não conseguiu salvar quem amava, cada nova chance vira um desespero. 15 minutos depois, vi a placa, Minaçu, 8 quilômetros, quase lá. O rádio estalou. Boca Braba, aqui é o Paraíba. O hospital foi avisado. Equipe de plantão está esperando você na entrada. Chega devagar, mas chega. Valeu, irmão. Deus te pague. Reduzi um pouco a velocidade conforme entrava na cidade. Minaçu era pequena, pacata, com ruas de asfalto velho e casas simples. O hospital ficava no centro, uma construção branca com 2 ambulâncias paradas na frente. Quando virei na rua, vi a equipe já esperando na rampa. 2 enfermeiros e uma médica de jaleco branco. Encostei o caminhão de qualquer jeito, puxei o freio de mão e desci correndo. Abri a porta do carona e, antes que eu pudesse falar qualquer coisa, os enfermeiros já estavam ali, puxando a maca. Quanto tempo ela está assim? Perguntou a médica, uma mulher baixa, de cabelo preso e olhar firme. Oh, não sei. Encontrei ela desmaiada num lixão faz uns 40 minutos. Tá com febre alta, desidratada, grávida de uns 8, 9 meses, pelo que eu vi. A médica apertou os lábios. Os enfermeiros levantaram a menina com cuidado, deitaram ela na maca e cobriram com um lençol limpo. Vamos estabilizar ela. O senhor é parente? Não, só... achei ela. Ela assentiu, mas o olhar dela dizia muito mais do que as palavras. Um olhar que misturava espanto, preocupação e algo que parecia raiva contida. O senhor salvou a vida dela, disse antes de virar e correr atrás da maca que já entrava para o corredor. Fiquei ali parado, na frente do hospital, com as mãos tremendo e o coração martelando no peito. Salvei. Será? Ou só adiei o fim? A gente nunca sabe se fez o suficiente, só sabe que tentou. Caminhei até uma mureta na frente do hospital e sentei. As pernas estavam bambas. A adrenalina estava passando e no lugar dela vinha o cansaço, o medo, a incerteza. Tirei o celular do bolso e liguei para a PRF. Expliquei tudo. O lixão, a menina, o carro preto. A atendente anotou os detalhes. Disse que ia mandar uma viatura até o local e que eu precisava ficar disponível para prestar depoimento. Desliguei e fiquei olhando para o céu. O sol já tinha se posto de vez. A noite chegava rápido, trazendo um vento gelado e o canto distante de grilos. Quanto tempo fazia que eu não parava para ouvir o silêncio? Quanto tempo fazia que eu não me sentia vivo? A porta do hospital se abriu. Um dos enfermeiros saiu, acendeu um cigarro e olhou para mim. Ela está estável, disse soltando a fumaça devagar. Mas chegou no limite. Mais meia hora e não ia ter jeito. Fechei os olhos. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez eu deixei. O bebê? Tá bem. Coração batendo certinho. A médica vai monitorar a noite toda, mas parece que os 2 vão sair dessa. Balancei a cabeça. As palavras não saíam. O enfermeiro deu mais uma tragada e me olhou de um jeito estranho, como se estivesse tentando entender alguma coisa. O senhor conhecia ela? Não, nunca vi. Então por que parou? Olhei para ele, para aquele rosto cansado, para as olheiras fundas, para o cigarro tremendo entre os dedos. Porque alguém tinha que parar. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois assentiu, jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Você é um homem bom, disse, antes de voltar para o hospital. Fiquei ali, sentado, sozinho, enquanto a noite engolia Minaçu. Um homem bom. Eu não me sentia assim fazia muito tempo. Às vezes, salvar alguém é a única forma de tentar se salvar também. 2 horas depois, uma viatura da PRF chegou. 2 policiais desceram. Um mais velho, de bigode grisalho, e outro mais novo, magrelo e sério. Boa noite. O senhor é o caminhoneiro que encontrou a moça?
Sou. Precisamos de um depoimento. Pode vir com a gente? Levantei, as costas doendo, e segui eles até a viatura. Contei tudo de novo. A estrada, o cheiro, o lixão, o corpo, o carro preto. O mais velho anotava tudo num caderninho velho. O mais novo me observava com um olhar desconfiado. Esse carro preto, o senhor anotou a placa? Não deu tempo, mas tirei uma foto. Mostrei o celular. A imagem estava tremida, meio embaçada, mas dava para ver. Um sedã preto, vidros escuros, parado na entrada do lixão. O policial mais velho estreitou os olhos. Já vi esse carro antes. Como assim? Tem uma investigação rolando. Quadrilha que aplica golpes em mulheres vulneráveis, promete emprego, moradia, depois sequestra, extorquir, abandona. Senti um frio na espinha. E ninguém fez nada? A gente está atrás deles faz meses. Mas eles são espertos, mudam de cidade, de carro, de método. As vítimas têm medo de denunciar. E agora? Agora a gente tem uma testemunha viva e uma prova, disse apontando para o celular. Com isso, a gente consegue rastrear. Vou mandar essa foto para o setor de inteligência agora mesmo. Ele pegou o celular, tirou foto da tela e me devolveu. Fique por perto. Vamos precisar de mais informações. E obrigado. Você pode ter salvado mais vidas além da dela. Os dois voltaram para a viatura e partiram. As luzes vermelhas e azuis sumindo na escuridão. Fiquei ali, sozinho de novo, com as mãos nos bolsos e o vento frio batendo no rosto. Voltei para o hospital. A recepção estava vazia, só uma moça sonolenta atrás do balcão. Perguntei sobre a menina. Tá na UTI, só parente pode ver. Eu sei, só queria saber se ela tá bem. A moça me olhou com pena. Tá estável. É o que posso dizer. Agradeci e saí. Voltei para o caminhão. A cabine estava fria, escura, silenciosa. Deitei no beliche, puxei o cobertor fino e fechei os olhos. Mas o sono não veio. Ficava vendo o rosto dela, os olhos assustados, a barriga grande, as mãos pequenas agarradas na vida, e lembrava da Maria, dos olhos dela, da última vez que me olhou antes de eu sair para mais uma viagem, do jeito que ela sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de esperança, e disse: volta logo, amor, eu vou te esperar. Mas ela não esperou, e eu não voltei a tempo. Tem remorsos que não deixam a gente dormir, e culpas que não deixam a gente viver. Virei de lado, encarei a foto dela no retrovisor. Desculpa, Maria, sussurrei no escuro. Desculpa por não ter ficado. A noite engoliu minhas palavras e Minaçu dormiu em silêncio enquanto eu ficava acordado, sentindo o peso de todas as vidas que eu não consegui salvar. Mas também, pela primeira vez em 3 anos, o alívio de ter salvado uma. Continua no capítulo 3. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 3. Fragmentos de dor. Acordei com o sol batendo direto no rosto. Não tinha dormido direito, só cochilos curtos interrompidos por pesadelos confusos, onde eu corria atrás de algo que nunca alcançava. Quando abri os olhos de verdade, o corpo doía inteiro. As costas reclamavam, o pescoço estava travado e a boca tinha gosto de metal. Olhei para o relógio no painel, 6:30 da manhã. Sentei devagar, esfregando o rosto com as mãos. A cabine do Scania estava abafada, mesmo com a janela entreaberta. Lá fora, Minaçu acordava devagar. Algumas pessoas caminhando para trabalho, uma padaria abrindo as portas, o cheiro de pão fresco misturado com poeira da rua. Desci do caminhão, as pernas ainda bambas, e caminhei até uma torneira no posto ao lado. Molhei o rosto, a nuca, deixei a água fria me acordar de vez. Cada gota parecia lavar um pouco do cansaço, mas não da angústia. Precisava saber dela, da menina, do bebê, se tinham passado a noite, se estavam vivos. Quando a gente salva alguém, vira responsável, mesmo sem querer, mesmo sem saber o nome. Voltei para o caminhão.
Peguei uma camisa limpa da mochila e troquei a que estava suja de poeira e suor. Passei a mão no cabelo, grisalho, ralo, bagunçado, tentando me arrumar um pouco e segui a pé até o hospital. A recepção já estava diferente. Tinha mais gente, uma mãe com criança no colo, um velho de bengala esperando sentado, uma enfermeira jovem organizando papéis atrás do balcão. Me aproximei meio sem jeito. Bom dia, eu trouxe uma moça ontem, grávida. Ela estava na UTI. A enfermeira levantou os olhos, me avaliou rapidamente e consultou a tela do computador. Nome dela? Não sei. Eu achei ela num lixão. Foi uma emergência. Ela parou de digitar e me olhou diferente. Reconhecimento. Talvez até um pouco de respeito. Ah, sim. A doutora Clarice comentou sobre você. A paciente está estável. Foi transferida para um quarto na ala de maternidade. Senti o peito desapertar. E o bebê? Também está bem, batimentos normais. A doutora vai fazer um ultrassom hoje de manhã para confirmar, mas até agora tudo indica que os dois vão ficar bem. Fechei os olhos e respirei fundo. As pernas quase falharam de alívio. Posso ver ela? A enfermeira hesitou. O senhor é familiar? Não! Mas... Desculpa. Só família pode entrar. É protocolo. Balancei a cabeça. Eu entendia. Mas doía. Doía porque eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava ter certeza de que ela estava respirando, de que o peito subia e descia, de que tinha vida ali. Tudo bem. Eu entendo. Ia me virar para sair quando uma voz chamou atrás de mim. Espera aí. Me virei. Era a médica de ontem, doutora Clarice. Jaleco branco, cabelo solto nos ombros, olhar cansado, mas firme. Ela se aproximou e percebi que tinha olheiras fundas. Tinha passado a noite acordada. Você é o caminhoneiro que trouxe a Marina, né? Marina? É o nome dela. Ela acordou de madrugada. Conseguiu falar um pouco. Marina. Finalmente um nome. Finalmente uma pessoa real, não só um corpo largado no lixo. Como ela tá? A doutora suspirou, cruzou os braços. Fisicamente, vai se recuperar. Desidratação grave, desnutrição, alguns ferimentos superficiais. Nada que não se resolva com tempo e cuidado. Mas emocionalmente, ela fez uma pausa e o olhar ficou mais pesado. Ela tá destruída. Não quer falar muito. Só chorou a noite toda. Senti um aperto no peito. O que aconteceu com ela? Clarice olhou em volta, verificando se tinha alguém por perto, e me puxou para um canto mais reservado do corredor. Olha, eu não devia estar contando isso, mas você salvou a vida dela. Acho que merece saber. Ela respirou fundo. Marina tem 22 anos. Saiu de casa no interior da Bahia faz uns 6 meses. A família é pobre, vivia de bico. Ela viu um anúncio no Facebook oferecendo emprego de babá em Goiânia, com casa e comida incluídos. Parecia bom demais para ser verdade. E era, completei. Ela assentiu. Quando chegou aqui, descobriu que não tinha emprego nenhum. Era uma quadrilha. Prenderam ela, outras meninas também. Obrigaram a trabalhar em condições terríveis. Quando ela ficou grávida, simplesmente abandonaram. Jogaram ela naquele lixão como se fosse nada. Minha mão fechou em punho. A raiva voltou, quente e amarga. Filho da puta. A polícia já está investigando. Sua foto do carro preto foi fundamental. Parece que já identificaram o veículo. Pode ser que consigam prender os responsáveis. E o pai do bebê? Clarice balançou a cabeça. Ela não fala. Acho que foi uma das coisas que aconteceram lá, quando ela estava presa. Não precisou dizer mais nada. Entendi. Senti vontade de socar a parede, de gritar, de fazer alguma coisa, mas só consegui ficar ali parado, com a garganta apertada e os olhos ardendo. Tem maldades no mundo que a gente não entende. Só sente a dor delas. Ela quer me ver? Perguntei, a voz saindo rouca. Clarice me estudou por um momento. Vou perguntar. Espera aqui.
Ela subiu as escadas e sumiu no corredor do segundo andar. Fiquei ali encostado na parede, olhando para o chão, tentando processar tudo. Marina, 22 anos, uma vida inteira pela frente, e tinha sido destruída por gente que não valia nada, jogada fora, tratada como lixo. Igual a Maria foi tratada pelo destino, igual eu me sentia desde que ela se foi. A gente acha que a dor é só da gente, mas o mundo tá cheio de dores piores, e a gente passa reto por elas todo dia. 10 minutos depois, Clarice voltou. Ela quer te ver. Meu coração acelerou. Sério? Sim, mas vai com calma. Ela tá frágil, muito frágil. Subi as escadas devagar, seguindo a médica pelo corredor branco e frio. O cheiro de hospital, desinfetante, remédio, dor, me apertou o estômago. Lembrei de quando visitei a Maria pela última vez, do quanto eu odiava aquele cheiro, de como ele ficou grudado em mim por semanas. Clarice parou na frente de uma porta, número 204. 5 minutos, tá bom? Ela precisa descansar. Balancei a cabeça e ela abriu a porta. O quarto era pequeno, simples. Uma cama, uma cadeira, uma janela com cortina bege. E lá, deitada sob um lençol branco, estava Marina. Ela parecia ainda menor do que quando eu a encontrei. O cabelo escuro estava lavado, preso num rabo de cavalo baixo. O rosto, agora limpo, era bonito, traços delicados, olhos grandes, mas carregava uma tristeza profunda, pesada, como se tivesse vivido 100 anos em 22. Os olhos dela me encontraram assim que entrei. Por um momento, ninguém falou nada. Só ficamos ali, nos olhando. Então ela começou a chorar. Não foi um choro alto. Foi silencioso, doloroso, como se cada lágrima carregasse um peso que ela não conseguia mais segurar. Obrigada, ela sussurrou, a voz fina e quebrada. Obrigada por não ter passado reto. Senti minha garganta fechar, as lágrimas vieram e dessa vez eu não segurei. Eu não podia deixar você lá, consegui dizer. Todo mundo deixou, ela respondeu, a voz tremendo. Todo mundo virou as costas, mas você não. Me aproximei devagar, peguei a cadeira e sentei ao lado da cama. Não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Só fiquei ali, presente. Marina enxugou o rosto com a costa da mão e olhou para a barriga. Os médicos disseram que o bebê tá bem. Tá, coração batendo certinho. Ela soltou um suspiro trêmulo, meio riso, meio choro. Eu achei que a gente ia morrer. Os dois. Achei que ninguém ia me encontrar, mas encontrei. Por quê? Ela me olhou e os olhos castanhos estavam cheios de dor e confusão. Por que você parou? Ninguém para. Ninguém olha. Fiquei em silêncio por um tempo. As palavras se formavam devagar, pesadas. Por que eu não parei uma vez? Falei, a voz baixa. Quando devia ter parado e perdi a pessoa que eu mais amava no mundo. Marina me olhou sem entender. Respirei fundo. Minha mulher, Maria, ela morreu faz 3 anos, sozinha, num hospital, enquanto eu estava na estrada, achando que tinha tempo, que sempre ia ter mais uma viagem, mais um dia, mais uma chance. A voz falhou, mas não teve. E eu nunca vou me perdoar por não ter ficado. As lágrimas escorriam livres agora. Eu não tentei esconder, não tinha mais força para isso. Marina estendeu a mão. Pequena, magra, cheia de hematomas, e tocou a minha. Você não tinha como saber, ela disse, a voz mansa. Mas eu devia ter percebido, devia ter dado mais valor, devia ter parado. E agora você parou, ela sussurrou, e salvou a gente. Segurei a mão dela com cuidado, como se fosse a coisa mais frágil do mundo. Às vezes, a redenção vem em formas que a gente nunca esperou. Ficamos assim por um tempo. 2 estranhos, unidos por dor e por uma segunda chance. Até que Marina soltou a minha mão e levou a dela de volta para a barriga. Eu não sei o que vou fazer, ela confessou, a voz quebrando de novo. Não tenho para onde ir, não tenho ninguém.
Minha família, eles não vão me aceitar de volta. Não assim, não grávida de alguém que nem sei quem é. O desespero na voz dela era tão grande que doeu em mim também. Você não tá sozinha, falei, sem nem pensar direito. Eu vou te ajudar. Não sei como ainda, mas vou. Ela me olhou, surpresa. Por quê? Você nem me conhece. Porque alguém precisa, respondi. E porque eu quero fazer o certo, pelo menos dessa vez. Marina começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Tinha alívio ali, tinha esperança. A porta se abriu e Clarice entrou, com um sorriso cansado. Desculpa interromper, mas preciso fazer uns exames nela. Levantei, enxuguei o rosto rapidamente. Eu volto depois, falei para Marina. Ela acenou com a cabeça, os olhos vermelhos, mas um pouco mais leves. Saí do quarto, desci as escadas e voltei para a rua. O sol já estava alto, quente, implacável. Minaçu seguia sua vida pacata, indiferente aos dramas que aconteciam dentro daquele hospital. Encostei na parede, acendi um cigarro que peguei num posto dias atrás e fumei devagar, tentando organizar os pensamentos. Eu tinha prometido ajudar Marina. Mas como? Eu era um caminhoneiro viúvo, solitário, sem família, sem casa fixa. O que eu podia oferecer? Às vezes a gente promete coisas que não sabe como cumprir, mas promete porque é o certo, e depois descobre o caminho andando. Joguei o cigarro no chão, pisei em cima e peguei o celular. Tinha uma mensagem da PRF. Identificamos o veículo, operação em andamento, sua colaboração foi essencial. Guardei o celular no bolso. Pelo menos nisso eu tinha ajudado. Agora, precisava descobrir como ajudar no resto. Continua no capítulo 4. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 4. Fantasmas do passado. Passei o resto da manhã sentado num banco na praça em frente ao hospital, vendo a vida de Minaçu passar devagar. Crianças correndo atrás de pipa, senhoras com sacola de feira, carros velhos buzinando na esquina. Tudo tão comum, tão normal, enquanto ali dentro tinha uma menina tentando juntar os pedaços de uma vida despedaçada. O calor era sufocante. O sol de meio-dia caía direto na cabeça, mas eu nem me movia. Ficava só ali, pensando, revirando memórias que eu tinha tentado enterrar fundo. Marina me lembrava a Maria. Não fisicamente. Maria era mais velha, mais clara, com aquele jeito forte de mulher do interior que não se dobra fácil. Mas tinha algo nos olhos das duas, uma fragilidade disfarçada de coragem. Uma tristeza que tentava sorrir mesmo quando tudo doía. E eu não tinha conseguido proteger nenhuma das duas. A gente carrega as pessoas que perdeu como cicatrizes invisíveis. E às vezes elas doem mais que qualquer ferida no corpo. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de um colega caminhoneiro, o Zé Carlos, perguntando se eu ia pegar uma carga que tinha disponível para Palmas. Boa grana, prazo apertado, mas compensava. Olhei para a mensagem e não respondi. Não conseguia pensar em voltar para a estrada agora. Não conseguia simplesmente ir embora e deixar Marina para trás, como se ela fosse só mais uma história que eu tinha cruzado no caminho. Mas o que eu podia fazer? Ficar ali para sempre? Eu tinha contas para pagar, combustível para comprar. A vida não parava só porque o coração estava pesado. Guardei o celular e esfregei o rosto com as mãos. Eu precisava de um plano. Mas como fazer plano para uma situação que eu nem entendia direito? Foi então que a doutora Clarice saiu do hospital, procurou em volta e me viu. Veio caminhando na minha direção, o jaleco balançando com a brisa quente. Posso sentar? Fiz sinal que sim. Ela sentou ao meu lado, soltou um suspiro cansado e ficou olhando para as crianças brincando na praça. Você fumou? Ela perguntou, fungando o ar. Desculpa. Relaxa, eu também fumo quando o plantão é pesado. Ela sorriu de canto, mas o sorriso não chegou nos olhos. Acabei de fazer o ultrassom na Marina. Meu corpo inteiro ficou tenso. E? O bebê tá saudável. Desenvolvimento normal para 37 semanas.
Pode nascer a qualquer momento. Respirei aliviado. Ela, fisicamente, se recuperando, mas, psicologicamente, Clarice balançou a cabeça. Ela está em choque, ainda processando o que aconteceu, e quando o bebê nascer, vai piorar. Ela não tem estrutura nenhuma, nem emocional, nem financeira. Ela falou mais alguma coisa? Sobre o que aconteceu? Clarice hesitou, mas depois assentiu. Um pouco. Ela contou que foi enganada por uma mulher que se dizia recrutadora de empregos. Prometeu trabalho de babá numa família rica em Goiânia. Marina topou porque queria ajudar os pais, que vivem de roça lá no interior da Bahia. Ela fez uma pausa. Quando chegou aqui, levaram ela para uma casa. Tiraram o celular, os documentos. Trancaram ela num quarto com outras 3 meninas. Disseram que ela tinha uma dívida para pagar. Transporte, alimentação, hospedagem. Sentia a bile subir na garganta. Quanto tempo ela ficou lá? 4 meses, trabalhando como empregada, sem salário, sem sair. Quando engravidou, Clarice engoliu seco. Eles ficaram com raiva, disseram que ela não servia mais e simplesmente jogaram ela fora. Fechei os olhos. A raiva voltou, mas dessa vez era diferente. Não era só raiva, era ódio. Ódio de gente que eu nem conhecia, mas que tinha destruído a vida de uma menina de 22 anos como se fosse nada. E o pai do bebê, ela não sabe, disse que eram vários homens, que ela não tinha escolha. Minha mão fechou em punho, as unhas cravaram na palma. Tem maldades que a gente não consegue nomear. Só sente o peso delas esmagando o peito. A polícia sabe disso? Sabe. Tirei o depoimento dela hoje cedo com autorização. Vai ajudar na investigação. Mas sabe como é? Essas coisas demoram. E enquanto isso, Marina está aqui, sem ter para onde ir quando receber alta. Quando é a alta? Se tudo correr bem, uns 3 dias. Mas aí vem o problema. Ela não tem família aqui, não tem dinheiro, não tem casa. E com um bebê recém-nascido, não dá para simplesmente mandar ela embora. Olhei para Clarice. O que você sugere? Ela me encarou de volta, os olhos cansados, mas firmes. Você conhece algum abrigo? Alguma ONG que possa ajudar? Não, eu sou da estrada. Não conheço essas coisas. Clarice suspirou. Eu vou tentar contatar a assistente social da prefeitura, mas não sei o que vão poder fazer. O sistema está sempre sobrecarregado. Ficamos em silêncio por um tempo. O sol esquentava, as crianças gritavam, a vida seguia, mas ali, naquele banco, tudo parecia parado. Eu posso ajudar, falei, sem nem pensar direito. Clarice olhou para mim surpresa. Como? Não sei ainda, mas eu não posso simplesmente ir embora. Não depois de tudo. Ela me estudou por um momento, como se tentasse entender quem eu era de verdade. Você tem família? Não. Era só eu e minha mulher. E ela morreu. Filhos? Não tivemos. Ela não podia. E depois, bem, não teve tempo para mais nada. Clarice ficou quieta, só olhando para mim. Você é um homem bom, ela disse a voz mansa. Mas boa vontade não resolve tudo. Marina precisa de estrutura, de apoio, de gente que saiba lidar com trauma. Você é um caminhoneiro, vive na estrada. Como é que você vai ajudar? Ela tinha razão. Eu sabia que tinha, mas mesmo assim não conseguia aceitar a ideia de ir embora. Eu não sei, admiti, mas preciso tentar. Clarice suspirou, levantou e colocou a mão no meu ombro. Então começa descobrindo o que você pode oferecer. Pensa bem. E aí a gente conversa de novo. Ela fez uma pausa, mas não promete nada para ela que você não possa cumprir. Ela já foi enganada demais. Não aguenta mais promessa vazia. E com isso, ela voltou para o hospital. Fiquei sozinho de novo, pensando, revirando a vida toda na cabeça. O que eu podia oferecer? Um caminhão, uma cabine apertada, uma vida na estrada sem paradeiro certo.
Nada disso servia para uma menina com um bebê recém-nascido. Às vezes, querer ajudar não basta. Precisa ter como. Levantei e comecei a andar pela cidade, sem rumo, só andando, tentando clarear a cabeça. Minaçu era pequena. Dava para atravessar a cidade inteira em 20 minutos. Passei pela igreja, pelo mercado municipal, pela rodoviária. Tudo tão simples, tão pacato. Parecia um daqueles lugares onde nada de ruim acontece, mas acontecia. Marina era a prova. Parei numa lanchonete velha, pedi um café e sentei num banco de plástico. O café era aguado, frio, mas bebi assim mesmo. Foi aí que vi, grudado na parede, um cartaz amarelado. Casa de Apoio Santa Clara. Acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Tinha um endereço e um telefone. Anotei no celular e saí dali. A casa de apoio ficava numa rua tranquila, numa casa antiga de 2 andares, pintada de branco e azul. Tinha um jardim na frente, com flores murchas, mas ainda vivas. Um portão de ferro enferrujado e uma placa discreta na entrada. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Passos. Depois uma mulher abriu a porta. Devia ter uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque, óculos de grau e um avental florido. Pois não? Boa tarde, senhora. Eu vim perguntar sobre o abrigo. Se vocês ainda acolhem mulheres. Ela me olhou de cima a baixo, desconfiada. Depende. Quem está precisando? Uma menina. Tem 22 anos. Está grávida, prestes a dar à luz. Foi vítima de tráfico. Não tem para onde ir. A expressão da mulher mudou. A desconfiança deu lugar a uma tristeza cansada. Mais uma, ela murmurou. Entra. Entrei. A casa era simples, limpa, cheirando a sabão e comida caseira. Tinha algumas mulheres sentadas na sala, costurando, conversando baixo. Elas me olharam com curiosidade, mas não disseram nada. A senhora me levou até uma salinha nos fundos, cheia de papéis e pastas velhas. Senta. Meu nome é Dona Lourdes. Sou voluntária aqui faz 15 anos. Sentei. Ela pegou uma cadeira e se acomodou do outro lado da mesa. Conta direito. Quem é essa menina? Contei tudo. O lixão, o resgate, o hospital, a história de Marina, a quadrilha, o bebê. Dona Lourdes ouvia em silêncio, as mãos cruzadas sobre a mesa, o rosto ficando cada vez mais pesado. Quando terminei, ela suspirou fundo. A gente pode ajudar, mas preciso ser sincera contigo. A gente está no limite. Temos 6 mulheres aqui agora. 2 quartos só. Pouca verba. A prefeitura ajuda com o básico, mas não dá para muito. E com um bebê recém-nascido, complica. Mas vocês podem receber ela? Podemos. Não vamos deixar uma mãe e um bebê na rua, mas você precisa entender, não é hotel. A gente oferece teto, comida, apoio, mas não é para sempre. A ideia é que elas se reestruturem e sigam em frente. Marina vai precisar trabalhar, estudar, se virar, e com um bebê pequeno vai ser difícil. Ela é esforçada, tenho certeza. Não duvido. Mas trauma não some da noite para o dia. E a gente aqui não tem psicólogo, não tem estrutura para tudo que ela vai precisar. Fiquei em silêncio sentindo o peso das palavras. Mas é melhor do que nada, Dona Lourdes completou, e é o que a gente tem. Então, ela pode vir? Pode. Quando ela estiver alta, me liga. A gente busca ela. Senti um alívio enorme. Não era a solução perfeita, mas era alguma coisa. Obrigado, Dona Lourdes. Sério. Muito obrigado. Ela sorriu cansada. Não me agradece, só não abandona essa menina. Já teve gente demais fazendo isso com ela. Prometi que não. E saí dali com um pouco mais de esperança. Voltei para o hospital no final da tarde. O sol já começava a se esconder atrás dos prédios baixos de Minaçu, pintando o céu de laranja e rosa. Subi até o quarto de Marina. A porta estava entreaberta. Bati de leve. Entra, ela disse a voz baixa. Entrei. Ela estava sentada na cama, olhando pela janela.
o rosto ainda cansado, mas um pouco menos pálido. Como você tá? Melhor, ela respondeu me olhando. Consegui comer alguma coisa. E o bebê tá mexendo bastante, sorri. Isso é bom. Sentei na cadeira ao lado da cama. Eu encontrei um lugar para você. É uma casa de apoio aqui na cidade. Eles acolhem mulheres em situação difícil. Você e o bebê podem ficar lá. Não é perfeito, mas... Marina me olhou, os olhos enchendo de lágrimas. Você fez isso por mim? Fiz. Ela tampou o rosto com as mãos e começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era de alívio, de gratidão, de esperança. Eu não sei como agradecer, ela conseguiu dizer entre os soluços. Não precisa agradecer, só fica bem. Cuida do bebê e reconstrói tua vida. Ela balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Eu vou tentar, juro que vou. Ficamos em silêncio por um tempo, até que Marina perguntou: E você, vai voltar para a estrada? Olhei para a janela, para o céu alaranjado, para as montanhas ao longe. Eventualmente, mas não agora. Vou ficar até você ter alta, só para ter certeza que tá tudo certo. Marina sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas real. Obrigada por tudo. De nada, menina. Levantei e saí do quarto. No corredor, encostei na parede e fechei os olhos. Pela primeira vez em 3 anos, senti que tinha feito algo que valia a pena. Algo que a Maria teria ficado orgulhosa. A gente não pode mudar o passado, mas pode tentar consertar o presente. E era exatamente isso que eu ia fazer. Continua no capítulo 5. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 5. Cicatrizes que não se vê. A noite caiu pesada sobre Minaçu. Voltei para o caminhão, mas não consegui ficar parado. A cabine parecia menor, mais sufocante. As paredes apertavam. O silêncio gritava. Desci e fui caminhar pelas ruas vazias da cidade. Poucas luzes acesas. Cachorro latindo longe. O vento frio da noite arrepiando a pele. Cada passo ecoava no asfalto rachado. E eu ia sem rumo, só deixando as pernas me levarem. Acabei parando num boteco de esquina que ainda estava aberto. Uma tábua velha como porta, mesas de plástico espalhadas do lado de fora, uma TV ligada num jogo de futebol que ninguém assistia de verdade. Sentei. Pedi uma cerveja. O dono, um senhor barrigudo de bigode branco, me trouxe a garrafa gelada e um copo sujo. Não falou nada, só assentiu e voltou para o balcão. Bebi devagar, o gosto amargo queimando a garganta, descendo pesado para o estômago vazio. Eu não bebia muito, nunca fui de exagerar. Mas naquela noite, precisava de alguma coisa para acalmar o peito. Fazia 3 dias que eu tinha encontrado Marina. 3 dias que minha vida tinha virado do avesso. 3 dias que eu não pensava só em mim, no luto, na estrada vazia. E isso me assustava. Quando a gente vive tanto tempo no fundo do poço, esquecem que existe céu. E quando vê um pedaço de luz, tem medo de olhar para cima. Peguei o celular. Tinha mensagens acumuladas. Zé Carlos tinha insistido sobre a carga para Palmas. Outro colega perguntava se eu estava bem, porque fazia tempo que eu não aparecia nos grupos. Meu cunhado, irmão da Maria, mandou mensagem de bom dia, como fazia todo mês, mesmo eu quase nunca respondendo. Olhei para a foto da Maria no fundo da tela do celular. Aquele sorriso que eu conhecia de cor, aqueles olhos que diziam mais do que qualquer palavra. O que eu faço, amor? Sussurrei para o celular, como se ela pudesse ouvir. Eu não sei o que eu estou fazendo, não sei se é certo. Não sei se eu consigo. O vento soprou forte, levantando poeira da rua. A TV do boteco chiou. O dono xingou e bateu na lateral do aparelho até a imagem voltar. Bebi mais um gole. E mais outro. Quando dei por mim, a garrafa estava vazia. Pedi outra. O dono olhou para mim com aquele jeito de quem já viu muito caminhoneiro afogando mágoa em cerveja barata. Só mais essa, tá? Ele disse, trazendo a segunda garrafa. Depois você volta pro seu canto. Não quero problema aqui. Não vai ter problema.
Respondi, a voz saindo mais grossa do que eu pretendia. Ele bufou e voltou para o balcão. Fiquei ali, bebendo sozinho, vendo o jogo na TV sem realmente ver nada. Só imagens borradas, vozes distantes, tudo meio irreal. Foi então que ela chegou, uma mulher. Devia ter uns 50 anos, cabelo curto, roupa simples, olhar cansado. Sentou numa mesa do outro lado, pediu uma cachaça e ficou olhando para o nada. Não sei porquê, mas nossos olhos se cruzaram. Ela fez um aceno leve. Eu devolvi. E então, sem eu entender direito como, ela veio até a minha mesa. Posso sentar? Fiz sinal que sim. Ela sentou, trouxe o copinho de cachaça e bebeu de um gole só. Fez cara feia, mas pediu outro. Você não é daqui, ela disse, a voz rouca. Não, sou da estrada. Caminhoneiro? É, ela assentiu, como se isso explicasse tudo. Eu também já fui da estrada. Não dirigindo, mas acompanhando. Meu marido era caminhoneiro. Passava meses fora. Quando voltava já não era mais o mesmo homem, até que um dia não voltou mais. Olhei para ela. Tinha dor naquele rosto. Dor que eu conhecia bem. Acidente? Infarto. No meio da BR-040, voltando de São Paulo. Sozinho. Ninguém viu. Quando acharam, já fazia horas. Fechei os olhos. Conhecia histórias assim. Muitas. A estrada cobrava caro. Sempre cobrava. Sinto muito. Faz tempo. Mas não passa, né? A gente aprende a viver com o buraco. Mas ele continua lá. Bebi mais um gole, sentindo o peso das palavras. Continua. Ficamos em silêncio por um tempo. Dois estranhos, unidos pela mesma dor. Como você aguenta? Perguntei de repente. Seguir em frente. Viver. Como faz? Ela me olhou e por um momento pareceu que ia chorar. Mas não chorou. Só sorriu, um sorriso triste, cansado, mas sincero. A gente não aguenta. A gente só vai. Um dia de cada vez. Às vezes, uma hora de cada vez. E tem dias que é só respirar e já é vitória. E se a gente não quer mais ir? Se a gente só quer parar? Ela pegou minha mão, uma mão calejada, cheia de rugas, mas quente, e apertou de leve. Aí a gente encontra um motivo, qualquer um. Um cachorro para alimentar, uma planta para regar, uma pessoa para ajudar. Ela fez uma pausa. Você encontrou o seu motivo? Pensei em Marina, no rosto assustado, na barriga grande, no bebê que ainda ia nascer. Acho que sim. Ela sorriu de novo. Então segura ele e não solta. Ela levantou, pagou a conta e saiu, sumindo na escuridão da noite. Fiquei sozinho de novo. Mas agora, o silêncio era diferente. Às vezes a gente encontra sabedoria nos lugares mais improváveis e nas pessoas que menos espera. Voltei para o hospital na manhã seguinte, a cabeça doendo da ressaca leve e o corpo pesado de sono mal dormido. Subi até o quarto de Marina, mas quando cheguei, ela não estava lá. A cama estava vazia, arrumada, e uma enfermeira trocava os lençóis. Meu coração disparou. Cadê a menina que estava aqui? A enfermeira olhou para mim, assustada com o tom da minha voz. Calma, ela está bem. Foi fazer uns exames. Deve voltar daqui a pouco. Respirei aliviado, mas o susto ainda latejava no peito. Desculpa, eu só me assustei. Tá tudo bem, o senhor é o caminhoneiro que salvou ela, né? Sou. Ela sorriu. Todo mundo aqui está comentando. O que você fez foi incrível. Não respondi. Não me sentia incrível. Só me sentia cansado. Desci para o corredor e fiquei esperando. 10 minutos depois, Marina voltou numa cadeira de rodas, empurrada por um enfermeiro. Ela me viu e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Oi, como foi? Cansativo. Fizeram um monte de exames. Ultrassom de novo, sangue, pressão. Ela fez uma pausa. Mas o bebê tá bem. Os médicos disseram que pode nascer a qualquer momento. E você? Tá preparada? Ela olhou para a barriga. Passou a mão devagar, como se estivesse conversando em silêncio com a criança lá dentro. Não sei.
Acho que ninguém está preparado de verdade, né? Mas eu quero tentar. Quero ser mãe, de verdade. Não importa como ele veio. Ele é meu. Senti um nó na garganta. Vai dar certo. Você é forte. Eu não me sinto forte. Mas sobreviveu a tudo que passou. Tá aqui. Tá viva. Isso é força. Marina me olhou, os olhos marejados. Obrigada por acreditar em mim. Ninguém mais acredita. Eu acredito e vou continuar acreditando. O enfermeiro ajudou ela a voltar para a cama. Quando ficamos sozinhos, Marina perguntou: "Você tem filhos?" A pergunta me pegou de surpresa. Não, minha mulher não podia. Tentamos por anos, mas não deu. Vocês pensaram em adotar? Pensamos, mas aí ela adoeceu. Bem, o tempo passou rápido demais. Marina ficou quieta, processando. Você acha que teria sido um bom pai? Olhei para ela, surpreso com a pergunta. Não sei. Nunca tive a chance de descobrir. Eu acho que você seria. Você tem um coração bom. Isso é o que importa. Fiquei em silêncio. As palavras dela ecoavam dentro de mim, mexendo em lugares que eu tinha trancado fazia tempo. E você? Perguntei. Vai conseguir criar ele sozinha? Marina respirou fundo. Não sei, mas vou tentar. Tenho que tentar. Ele não pediu para nascer assim. Não pediu para ser... A voz dela quebrou. Não pediu para ser filho de um estupro. A palavra caiu como pedra no estômago. Estupro. Ela tinha falado. Tinha colocado nome no que aconteceu. Marina, não. Deixa eu falar. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Eu sei o que ele é. Sei de onde ele veio. Sei que cada vez que eu olhar para ele, vou lembrar daqueles homens, daquela casa, daquelas noites. Ela soluçou. Mas mesmo assim, eu não consigo odiar ele. Porque ele é inocente, ele não tem culpa. E eu não vou deixar que o mal que fizeram comigo destrua a vida dele também. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas a voz era firme, decidida. Você é mais forte do que imagina, falei, a voz embargada. Não sou, mas vou fingir até me tornar. E ali, naquele quarto de hospital, vi uma transformação acontecendo. Marina estava deixando de ser vítima, estava se tornando mãe, lutadora, sobrevivente. Tem coragens que só existem quando não há mais escolha, e são as mais poderosas. Naquela tarde, a doutora Clarice me chamou para conversar. Descemos até a cantina do hospital, pegamos um café ruim e nos sentamos num canto isolado. A alta da Marina sai amanhã, ela disse. Tão rápido? O hospital tá lotado. Ela tá estável, sem risco imediato. E o bebê pode nascer aqui mesmo quando for a hora. Mas ela não pode ficar ocupando leito sem necessidade. Entendo. Você falou com a casa de apoio? Falei. Dona Lourdes disse que pode receber ela. Ótimo. Então amanhã de manhã, assim que sair a papelada, a gente faz a transferência. Balancei a cabeça. Clarice me estudou por um momento. E você? Vai ficar por aqui? Por enquanto. Por quê? Olhei para ela. Para aqueles olhos cansados de médica que via a tragédia todo dia, mas continuava lutando. Porque alguém precisa e porque eu não posso deixar ela sozinha. Não de novo. De novo? Respirei fundo. Deixei minha mulher sozinha quando ela mais precisou. E ela morreu. Sozinha. A voz saiu rouca. Não vou fazer isso com Marina. Não vou. Clarice ficou em silêncio. Depois, colocou a mão sobre a minha. Você não é responsável por salvar todo mundo. Eu sei, mas sou responsável por tentar salvar quem eu posso. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de respeito. Você é um homem raro, sabia? A maioria teria passado reto. Teria fingido que não viu. Que não era problema deles. Eu quase fiz isso, mas não fez. E isso faz toda a diferença. Terminamos o café em silêncio. Depois, ela voltou para o plantão e eu saí do hospital. A noite estava caindo de novo. O céu ficando roxo, as estrelas começando a aparecer. Peguei o celular e liguei para o Zé Carlos.
E aí, boca braba, decidiu pegar a carga? Não, irmão. Vou ficar parado por mais uns dias. Tá tudo bem? Tá. Só tenho uma coisa para resolver aqui. Entendi. Qualquer coisa tô na escuta. Valeu, Zé. Desliguei. Olhei para o Scania estacionado ali perto. Minha casa, meu refúgio, minha prisão. Mas agora, pela primeira vez em 3 anos, ele não era tudo que eu tinha. Agora, eu tinha um propósito. Isso fazia toda a diferença. Continua no capítulo 6, continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 6. O peso de uma nova vida. Amanhã chegou com um céu limpo e um sol que prometia outro dia escaldante. Acordei cedo, antes das 6, com aquele frio na barriga de quem sabe que o dia vai ser importante. Tomei banho no banheiro do posto, água gelada, chuveiro quebrado, mas serviu para me acordar de vez. Me barbeei pela primeira vez em dias, olhando para o espelho embaçado e vendo um homem que eu mal reconhecia. Os olhos continuavam fundos, cansados, mas tinha algo diferente ali, uma luz que não existia antes. Ou talvez fosse só esperança. Não sabia ao certo. Vesti uma camisa limpa, a melhor que tinha, e fui até uma padaria perto do hospital. Comprei pão fresco, um pedaço de bolo de fubá e 2 copos de café. Sabia que Marina provavelmente não tinha comido nada decente desde que acordou. Quando cheguei ao hospital, o movimento já tinha começado. Enfermeiros trocando plantão, pacientes sendo levados para exames, famílias esperando notícias nos corredores. Subi até o quarto dela. A porta estava aberta. Marina estava sentada na cama, vestindo a mesma roupa que eu tinha encontrado ela. O vestido colorido, agora lavado, mas ainda rasgado em alguns pontos. O cabelo estava preso num rabo de cavalo simples. Ela olhava pela janela, a mão na barriga, perdida em pensamentos. Bati na porta de leve. Ela se virou e, quando me viu com os pães, sorriu. Trouxe café da manhã, falei, entrando. Sério? Os olhos dela brilharam. Eu tô morrendo de fome. A comida daqui é horrível. Ri. Foi a primeira vez que eu ria de verdade em muito tempo. Sentei na cadeira ao lado da cama, abri os pacotes e dividimos tudo. Marina comeu devagar, saboreando cada pedaço de pão como se fosse a melhor coisa do mundo. E talvez fosse, depois de tudo que ela tinha passado. Obrigada, ela disse entre uma mordida e outra. Por tudo, mesmo. Para de agradecer, já tá virando costume. Ela sorriu, mas logo o sorriso sumiu. Hoje eu vou embora daqui, né? Vai. A dona Lourdes da casa de apoio vai te buscar daqui a pouco. Você vai ficar lá, ter um teto, comida, apoio, vai dar tudo certo. E se não der? A pergunta veio baixa, quase um sussurro. O medo cru na voz dela. Vai dar, respondi tentando soar firme. Você é forte e não tá sozinha. Mas e você? Vai sumir? Voltar para a estrada e esquecer de mim? A pergunta me acertou como um soco. Olhei para ela. Para os olhos castanhos cheios de medo, de insegurança, de abandono antecipado. Marina já tinha sido largada tantas vezes que não conseguia mais acreditar que alguém ia ficar. Não vou esquecer de você, falei, e a voz saiu mais embargada do que eu esperava. E não vou sumir. Vou ficar por aqui mais uns dias, só para ter certeza que você está bem instalada, que tem tudo o que precisa. Mesmo? Ela soltou um suspiro trêmulo e as lágrimas começaram a rolar. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de gratidão, de finalmente ter alguém que não ia virar as costas. Eu não sei o que eu fiz para merecer você, ela sussurrou. Você não precisava fazer nada, só precisava estar viva. Tem encontros que não são coincidência, são resgate mútuo. 2 horas depois, Dona Lourdes chegou. Ela entrou no quarto com aquele jeito firme de quem já viu de tudo na vida, mas não perdeu a ternura. Trazia uma sacola com roupas limpas, um vestido simples, uma calça de moletom, 2 blusas, um par de chinelos
e produtos de higiene. Trouxe umas coisas para você, querida, disse colocando a sacola na cama. Não é muito, mas é o que temos. Marina olhou para a sacola e começou a chorar de novo. Chorava fácil agora. Acho que tinha segurado tanto por tanto tempo que quando finalmente se permitiu sentir, tudo vinha de uma vez. Obrigada, Dona Lourdes. Nada de choro, menina. Guarda essas lágrimas para o bebê quando ele nascer, ela disse, mas o tom era carinhoso. Agora se troca que a gente precisa ir. Tem outras meninas te esperando lá para te dar as boas-vindas. Dona Lourdes e eu saímos do quarto para Marina se trocar. Ficamos no corredor esperando. Você fez uma boa coisa, Dona Lourdes disse, me olhando de um jeito avaliador. Mas agora precisa deixar ela seguir o caminho dela. Não pode carregar ela nas costas para sempre. Eu sei. Sabe mesmo? Porque pelo jeito que você olha para ela, parece que está carregando uma culpa que nem é sua. Olhei para Dona Lourdes. Aquela mulher enxergava demais. Não é culpa. É responsabilidade. Responsabilidade vira peso se você não tomar cuidado. E peso afunda. Não respondi. Porque no fundo, eu sabia que ela tinha razão. A porta se abriu e Marina saiu, vestindo o vestido limpo que Dona Lourdes tinha trazido, azul claro com flores brancas. Ficava largo, mas servia. O cabelo estava solto agora, caindo nos ombros. Parecia outra pessoa, mais jovem, mais leve. Pronta? Perguntou Dona Lourdes. Pronta. Descemos juntos. Na recepção, a doutora Clarice estava esperando com a papelada da alta. Ela entregou tudo para Marina, explicou os cuidados que ela precisava ter, as datas de retorno para o pré-natal, os sinais de trabalho de parto. Qualquer coisa, qualquer dor, qualquer sangramento, você vem correndo, tá? Clarice disse, segurando as mãos de Marina. Não fica com vergonha. A gente está aqui para isso. Tá bom, doutora. Obrigada. Por tudo. Clarice olhou para mim e assentiu. Um aceno discreto de reconhecimento. Saímos do hospital. O sol batia forte. O calor subia do asfalto. As cigarras cantavam alto. Dona Lourdes tinha vindo de carro. Um Uno branco velho, amassado, mas funcionando. Vamos lá, meninas, ela disse abrindo a porta traseira. Marina olhou para mim hesitante. Você vai junto? Vou. Quero conhecer o lugar onde você vai ficar. Ela sorriu aliviada. Entramos no carro. Dona Lourdes ligou o motor, que tossiu, roncou, mas pegou. E saímos dali. A casa de apoio ficava a menos de 10 minutos do hospital. Quando chegamos, Marina olhou pela janela com curiosidade e um pouco de medo. É aqui? É aqui, confirmou Dona Lourdes, estacionando na frente. Descemos. A casa parecia ainda mais acolhedora de dia. O jardim, apesar de simples, tinha flores coloridas. A pintura branca e azul brilhava no sol. E tinha crianças brincando no quintal, pequenas de uns 3, 4 anos, correndo, gritando, rindo. Essas são as crianças das meninas que moram aqui, explicou Dona Lourdes. A gente cuida delas enquanto as mães trabalham ou estudam. Marina observava tudo com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um mundo novo. Entramos. A sala estava cheia. Tinha 5 mulheres ali, todas jovens, entre 20 e 30 anos. Algumas com barriga de grávida, outras segurando bebês pequenos, uma amamentando no canto. Quando viram Marina, todas pararam o que estavam fazendo. Meninas, essa é a Marina, apresentou Dona Lourdes. Ela vai ficar com a gente por um tempo. Quero que recebam ela bem, tá bom? Uma das mulheres, morena, cabelo curto, barriga grande, se levantou e se aproximou. Oi, Marina. Meu nome é Jéssica. Seja bem-vinda. Marina sorriu, tímida. Obrigada. As outras também se apresentaram. Tinha Carla, que tinha acabado de ter um bebê de 3 meses. Ana Paula, grávida de gêmeos. Rafaela, que tinha um filho de 2 anos. E Luciana, a mais nova, com apenas 19 anos e grávida do primeiro filho.
Todas tinham histórias parecidas: abuso, abandono, violência, fuga. Todas tinham sobrevivido e estavam ali reconstruindo. Tem lugares no mundo que são mais que abrigo, são resgate, são renascimento. Dona Lourdes mostrou o quarto onde Marina ia ficar. Pequeno, com 2 camas, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o quintal. Ia dividir com Luciana, a menina de 19 anos. Não é muito, disse Dona Lourdes, mas é seu. Pode fazer dele seu cantinho. Marina entrou devagar, tocou na cama, olhou pela janela. É perfeito, ela sussurrou. Dona Lourdes sorriu e saiu, deixando a gente sozinho. Marina sentou na cama, passou a mão no lençol limpo, respirou fundo. Eu não acredito que isso está acontecendo, ela disse, a voz embargada. Que eu tenho um lugar, que eu não vou dormir na rua, que tem gente que se importa. Sentei na outra cama, de frente para ela. Acredita, porque é real e você merece. Ela olhou para mim e os olhos encheram de lágrimas de novo. Por que você está fazendo isso? Sério? Por que se importa tanto? Fiquei em silêncio por um tempo, buscando as palavras certas. Porque eu não pude fazer por quem eu amava. E talvez fazendo por você, eu consiga me perdoar um pouco. Marina balançou a cabeça. Você não tem nada para se perdoar. Você é um homem bom. Não sou, mas estou tentando ser. Ela se levantou, veio até mim e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, cheio de gratidão e medo de que aquilo fosse um sonho. Eu retribuí, sentindo o peso daquela barriga entre nós, sentindo a vida que pulsava ali dentro. Obrigada, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por me salvar. Você também me salvou, respondi, a voz falhando. E era verdade. Marina tinha me dado um motivo para voltar a sentir. Para voltar a acreditar que valia a pena tentar, que nem tudo estava perdido. Quando a gente salva alguém, às vezes é a gente mesmo que é salvo. Fiquei na casa de apoio o resto da tarde. Ajudei as meninas a preparar o almoço. Arroz, feijão, frango ensopado, salada, comida simples, mas farta. A cozinha era pequena, quente, cheia de gente falando ao mesmo tempo, crianças correndo no meio, panelas chiando no fogão. E tinha algo ali, algo que eu não sentia fazia muito tempo. Família. Não no sentido de sangue, mas no sentido de pertencer, de estar junto, de dividir o peso. Durante o almoço, as meninas contaram suas histórias, sem vergonha, sem medo, só dividindo, aliviando o fardo. Jéssica tinha fugido de um marido violento. Carla tinha sido expulsa de casa pela família quando engravidou. Ana Paula tinha sido enganada por um namorado que sumiu quando descobriu que eram gêmeos. Rafaela tinha sido abusada pelo padrasto e expulsa pela mãe, que não acreditou nela. Luciana tinha sido estuprada na volta da escola e abandonada pelo pai quando ele descobriu. Cada história era uma ferida aberta, mas ali, naquela mesa, elas não estavam sozinhas e Marina também não estava. Depois do almoço, sentei no quintal com Dona Lourdes enquanto as meninas lavavam a louça. Esse lugar é especial, comentei. É, mas não é fácil manter. A gente depende de doação, de trabalho voluntário, de milagre mesmo. Todo mês é uma luta para pagar as contas. Mas a gente não desiste, não pode. Quantas mulheres já passaram por aqui? Nesses 15 anos, mais de 200. Algumas ficam poucos meses, outras ficam anos, mas todas saem diferentes, mais fortes, com esperança de novo. E depois, o que acontece com elas? Algumas conseguem emprego, alugam um lugar, seguem sozinhas. Outras voltam para a família quando a família aceita. Algumas se casam, refazem a vida, e tem as que a gente perde contato, a gente torce para que estejam bem. Fiquei olhando as crianças brincando no quintal, rindo, gritando, vivendo. Você já pensou em desistir? Dona Lourdes olhou para mim e os olhos ficaram pesados. Todo dia.
Mas aí eu vejo uma menina chegando aqui destruída, sem esperança, achando que o mundo acabou. E vejo ela saindo meses depois, sorrindo, segurando o filho, planejando o futuro. Ela fez uma pausa. Aí eu lembro por que eu faço isso e continuo. Tem pessoas que são faróis, que iluminam mesmo quando tudo está escuro. O sol começou a se pôr. As sombras ficaram compridas. O calor diminuiu um pouco. Fui me despedir de Marina. Ela estava no quarto, organizando as poucas coisas que tinha na mochila que Dona Lourdes tinha dado. Já vai? Ela perguntou e o medo voltou nos olhos. Vou, mas volto amanhã. Prometo. Promete mesmo? Prometo. Ela respirou fundo, tentando acreditar. Tá bom, dei um beijo na testa dela. Um gesto que saiu natural, paternal, como se eu tivesse feito isso a vida toda. Qualquer coisa, me liga. Dona Lourdes tem meu número. Tá bom. Saí da casa de apoio com o coração apertado, mas mais leve ao mesmo tempo. Voltei para o caminhão. A noite já tinha caído. Minaçu dormia tranquila. Deitei no beliche. Olhei para a foto da Maria no retrovisor. Eu acho que ela tá bem, amor. Sussurrei. Acho que vai dar certo. E eu acho que também tô começando a ficar bem. O vento soprou pela janela entreaberta. E pela primeira vez em 3 anos, dormi sem pesadelos. Continua no capítulo 7. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 7. Quando a vida insiste em renascer. Acordei com o celular vibrando insistentemente. Ainda estava escuro lá fora. Peguei o aparelho, os olhos ardendo de sono, e vi o nome na tela. Dona Lourdes. Meu coração disparou. Atendi antes mesmo do segundo toque. Alô, precisa vir, agora. A voz dela estava tensa, urgente. O que aconteceu? É a Marina. O trabalho de parto começou. Ela está pedindo por você. Levantei num pulo, a adrenalina afastando qualquer resquício de sono. Já tô indo. Vesti a primeira roupa que encontrei, calcei as botas e desci do caminhão tropeçando. O relógio marcava 4:30 da manhã. As ruas de Minaçu estavam desertas, mergulhadas numa escuridão espessa quebrada apenas por alguns postes de luz fraca. Corri as 10 quadras até a casa de apoio. O coração batia forte, as pernas queimavam, a respiração saía em golfadas irregulares. Quando cheguei, a porta estava aberta, luz acesa na sala. Entrei. Dona Lourdes estava no corredor, o rosto preocupado. Ela tá no quarto. As contrações começaram faz 1 hora. Tão vindo de 15 em 15 minutos. Já chamou a ambulância? Já. Mas pode demorar. Tem só uma de plantão e estava atendendo outra emergência. Subi as escadas correndo. O quarto estava com a porta aberta. Marina estava deitada na cama, o rosto contorcido de dor, as mãos agarrando o lençol com força. Jéssica estava ao lado dela, segurando a mão, falando baixo palavras de conforto. Quando Marina me viu, os olhos se encheram de lágrimas. Você veio? Ela conseguiu dizer entre uma respiração ofegante e outra. Claro que vim, respondi me aproximando. Disse que não ia te deixar sozinha. Ela apertou minha mão com uma força que eu não imaginava que ela tinha. A contração veio forte e o rosto dela se contorceu numa expressão de dor pura. Ela gemeu, tentando segurar o grito. Respira, Marina, disse Jéssica, que já tinha passado por isso. Respira fundo, deixa a dor passar. Marina obedeceu, respirando rápido, curto, desesperado. Depois de alguns segundos, a contração passou e ela relaxou um pouco, exausta. Dói muito, ela sussurrou, a voz quebrada. Não achei que ia doer tanto. Vai passar, falei, sem saber se era verdade. Quando você segurar ele no colo, vai esquecer da dor. Ela me olhou e nos olhos tinha medo. Medo do parto. Medo do que viria depois. Medo de não conseguir. E se eu não souber cuidar dele? E se eu for uma péssima mãe? Você não vai ser. Você é forte e ama ele. Isso já é mais da metade do caminho. Outra contração, mais forte.
Marina gritou dessa vez, um grito abafado, mas cheio de agonia. Jéssica e eu seguramos as mãos dela, uma de cada lado, como se pudéssemos dividir a dor. Tem dores que a gente não consegue carregar por ninguém. Só pode ficar ao lado e segurar a mão. Dona Lourdes entrou no quarto. A ambulância ainda não chegou, vou ligar de novo. Ela saiu apressada. Ouvi a voz dela no corredor, tensa, cobrando providências. As contrações foram ficando mais frequentes. 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos. Marina suava, o cabelo grudado na testa, o corpo tremendo. Ela chorava entre uma contração e outra, exausta, no limite. Eu não aguento mais, ela soluçou. Não aguento. Aguenta sim, tá quase, Marina. Só mais um pouquinho. Mas eu não sabia se era verdade. Eu não entendia nada de parto. Só ficava ali, segurando a mão dela, tentando passar uma força que eu mesmo não sentia. Dona Lourdes voltou. A ambulância vem em 20 minutos. Mas acho que não vai dar tempo. Como assim não vai dar tempo? Ela se aproximou, levantou o lençol que cobria Marina e olhou. O rosto dela ficou pálido. A cabeça tá coroando. O bebê vem agora. O mundo pareceu parar. O quê? Ele vem agora. Não dá tempo de esperar. Mas você sabe fazer parto? Já ajudei em 2. Não sou médica, mas sei o básico. Ela olhou para mim. Vou precisar de ajuda. Você fica? Olhei para Marina. Para o rosto dela, coberto de suor e lágrimas. Para os olhos suplicantes. Fico. Dona Lourdes começou a dar ordens. Jéssica correu para buscar toalhas limpas, água quente, tesoura esterilizada. Outra menina trouxe lençóis. Tudo aconteceu rápido, numa confusão organizada de gente se movendo, falando, preparando. Marina gritou de novo, mais alto. A contração era contínua agora. Não tinha mais intervalo. Era só dor. Marina, na próxima contração você vai fazer força, instruiu Dona Lourdes, posicionada entre as pernas dela. Força para baixo, como se tivesse no banheiro. Entendeu? Marina acenou com a cabeça, chorando. Eu tenho medo. Eu sei, filha, mas você é forte, mais forte do que imagina. E a gente tá aqui. Você não tá sozinha. A contração veio. Agora! Faz força! Marina gritou e fez força. O rosto ficou vermelho, as veias saltaram no pescoço, o corpo inteiro tremeu com o esforço. Isso! Continua! Mais um pouco! Eu segurava a mão dela, sentindo os ossos quase quebrando na pressão do aperto. Mas não soltei. Não ia soltar. Para! Descansa! Marina caiu na cama, ofegante, chorando. Não consigo. Não consigo mais. Consegue sim. Só mais uma vez. O bebê tá quase saindo. Eu não consigo. Marina, olha para mim, falei, me abaixando para ficar na altura dos olhos dela. Você sobreviveu a coisas que matariam qualquer um. Você tá aqui, viva, lutando, e agora vai trazer seu filho pro mundo. Você consegue. Eu sei que consegue. Ela me olhou, os olhos vermelhos, o rosto destruído. Mas alguma coisa naquelas palavras acendeu uma chama. Pequena, frágil, mas viva. Tá vindo de novo, avisou Dona Lourdes. Prepara. A contração chegou como uma onda. Agora, força! Marina gritou. Um grito primal de dor e vida e luta. Fez força com tudo que tinha, com tudo que era, com tudo que queria ser. Tá saindo, continua! E então, num momento que pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo, o choro ecoou no quarto. Um choro fino, agudo, furioso, o choro de uma nova vida. Tem sons que marcam a gente para sempre, e o primeiro choro de uma vida é um deles. Marina desabou na cama, exausta, chorando, rindo, tremendo. Dona Lourdes pegou o bebê, pequeno, vermelho, coberto de sangue e verniz, e colocou em cima do peito de Marina. É um menino, ela disse, sorrindo com lágrimas nos olhos. Um menino lindo e saudável.
Marina olhou para o bebê, envolveu ele com os braços trêmulos e desabou em soluços. Soluços de alívio, de amor, de dor e cura ao mesmo tempo. Meu filho, ela sussurrou. Meu filho. O bebê chorava, pequeno e forte, os punhos cerrados, a boca aberta. Estava vivo, estava aqui, estava bem. Eu me afastei um pouco, dando espaço, mas não consegui segurar as lágrimas. Escorriam livres, quentes, limpando anos de dor e culpa. Jéssica chorava também, Dona Lourdes chorava. Todas as meninas que tinham se juntado na porta choravam. Era um choro coletivo, de testemunhas de um milagre. Às vezes, a vida insiste em renascer, mesmo quando tudo diz que ela não devia. E isso é o mais bonito que existe. A ambulância chegou 10 minutos depois. Os paramédicos subiram correndo, mas quando viram que tudo já tinha acontecido, relaxaram. Vocês fizeram o parto? Perguntou um deles incrédulo. Fizemos, respondeu Dona Lourdes, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles checaram Marina e o bebê, cortaram o cordão umbilical direito, enrolaram o menino numa manta térmica, prepararam a maca. Vamos levar os dois para o hospital, só para observação. Mas pelo que vi, tá tudo bem. Marina olhou para mim apavorada. Você vai junto? Vou. Não saio do seu lado. Ela suspirou aliviada e se deixou levar. No hospital, o sol já estava nascendo. Marina e o bebê foram levados para a maternidade. Eu fiquei na sala de espera, exausto, sujo de suor e com as mãos ainda tremendo. A doutora Clarice passou pelo corredor, viu meu estado e parou. Você tá bem? Tô. Só cansado. Ouvi dizer que você ajudou no parto. Ajudei, ou tentei. Foi a Dona Lourdes que fez tudo. Clarice sorriu. Mesmo assim, você esteve lá, e isso importa. Ela foi verificar Marina e o bebê. 15 minutos depois, voltou. Tá tudo bem. Mãe e filho saudáveis. Vão ficar em observação por 48 horas e depois podem ir embora. Posso ver ela? Pode. Quarto 305. Subi devagar, o corpo pesado. Quando entrei no quarto, Marina estava deitada na cama, o bebê aninhado no peito dela. Ela cantarolava baixinho, uma música que eu não conhecia. Quando me viu, sorriu. Um sorriso cansado, mas radiante. Olha ele, ela sussurrou. Olha como é perfeito. Me aproximei. O bebê dormia, os olhinhos fechados, a boquinha pequena entreaberta. Era minúsculo, frágil, lindo. Já escolheu o nome? Marina olhou para o filho, passou o dedo delicadamente na bochecha dele. Samuel. Vai se chamar Samuel. É um nome bonito. Significa Deus ouviu. Ela me olhou. Porque Deus me ouviu e mandou você. Senti a garganta fechar. Você que é forte. Eu só fiquei por perto. Você fez mais do que isso. Você me deu esperança. Me deu um motivo para continuar. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Samuel não ia ter chance se você não tivesse parado naquele lixão. A gente ia morrer lá, os dois. Mas você parou e salvou a gente. Não consegui responder. Só fiquei ali, olhando para mãe e filho. Para aquela cena que parecia impossível uma semana atrás. Posso segurar ele? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo. Marina sorriu e estendeu o bebê com cuidado. Peguei Samuel nos braços. Era tão leve que assustava. Tão pequeno que parecia que ia quebrar. Mas estava quente, vivo, real. Olhei para aquele rostinho e algo dentro de mim se partiu e se consertou ao mesmo tempo. Pensei na Maria, em como a gente tinha sonhado com isso, em como a gente tinha tentado, em como nunca aconteceu. E agora ali estava eu, segurando uma vida que eu tinha ajudado a salvar. Não era meu filho, mas de alguma forma tinha um pedaço de mim ali. Tem amores que não vêm do sangue, vêm do que a gente escolhe proteger. Samuel se mexeu, abriu os olhinhos por um segundo, escuros, profundos, e depois dormiu de novo. Devolvi ele para Marina. Ele é forte, falei. Vai ser um menino corajoso, igual ao homem que salvou a mãe dele. Ela respondeu. Fiquei ali mais um pouco,
só observando, me permitindo sentir uma felicidade que eu achei que nunca mais ia sentir. Quando saí do hospital, o sol já estava alto. Minaçu acordava para mais um dia, mas para mim parecia um mundo novo. Continua no capítulo 8. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 8, Novos Caminhos, Velhas Estradas. Passei os 2 dias seguintes numa rotina que eu não conhecia, mas que me preenchia de um jeito estranho. Acordava cedo, tomava café no posto e ia direto para o hospital. Ficava com Marina o tempo que me deixavam, às vezes na cadeira ao lado da cama, às vezes só olhando pela janela enquanto ela amamentava Samuel, às vezes ajudando com coisas pequenas, buscar água, trazer comida, segurar o bebê enquanto ela tomava banho, coisas simples, mas que significavam tudo. Marina estava diferente, tinha uma luz nos olhos que não existia antes. Mesmo com o cansaço, mesmo com as olheiras, mesmo com a dor do parto ainda presente no corpo, ela sorria, sorria de verdade. Samuel mamava bem, chorava pouco, dormia muito. Os médicos disseram que ele era saudável, forte, que tinha tido muita sorte considerando tudo que a mãe tinha passado. Sorte. Eu não acreditava em sorte, acreditava em milagre. E aquele bebê era um. Tem vidas que nascem contra todas as probabilidades, e essas são as que mais brilham. Na tarde do segundo dia, sentado na cadeira enquanto Marina cochilava e Samuel dormia no berço ao lado, meu celular vibrou. Era uma mensagem da PRF. Operação concluída, quadrilha desmantelada, 8 prisões, 12 vítimas resgatadas. Sua colaboração foi essencial. Obrigado. Fechei os olhos e respirei fundo. 12 mulheres, 12 vidas que tinham sido salvas porque eu parei, porque eu olhei, porque eu não virei as costas. Guardei o celular no bolso e olhei para Marina dormindo, para o filho dela respirando suavemente no berço. Valeu a pena. Cada segundo, cada decisão, cada lágrima. Valeu. No terceiro dia, Marina recebeu alta. Arrumei tudo enquanto ela vestia Samuel. Uma roupinha simples que Dona Lourdes tinha trazido, azul clara com desenhos de ursinhos. Ele estava quieto, olhando para tudo com aqueles olhinhos escuros e curiosos. Pronto para conhecer sua casa? Marina perguntou baixinho para o filho. Ele não respondeu claro, mas pareceu sorrir. Ou talvez fosse só um reflexo. Não importava. Era lindo de qualquer jeito. Descemos juntos. Dona Lourdes estava esperando na recepção com o Uno branco. Quando viu Samuel, o rosto inteiro dela se iluminou. Que lindo! Ela exclamou, se aproximando. Posso pegar? Marina entregou o bebê com cuidado. Dona Lourdes segurou Samuel como quem segura algo precioso, frágil, sagrado. Bem-vindo ao mundo, pequeno Samuel. Você não sabe ainda, mas é um guerreiro, filho de uma guerreira. Marina sorriu, os olhos marejados. Fomos até o carro. Acomodei Marina no banco de trás com Samuel no colo. Ainda não tinha um bebê conforto, mas Dona Lourdes dirigia devagar, com cuidado. Eu ia no banco da frente, quieto, só observando pelo retrovisor. Marina olhava pela janela, segurando o filho contra o peito, e tinha algo no rosto dela. Paz. Finalmente, paz. Quando chegamos na casa de apoio, as meninas já estavam esperando na porta. Quando viram Samuel, foi uma festa. Gritos, risadas, lágrimas, todas querendo ver, segurar, tocar. Samuel, no centro de tudo, só olhava, tranquilo, como se já soubesse que ali era lugar seguro. Jéssica preparou um almoço especial para comemorar. Arroz com frango, farofa, salada e até um bolo simples de chocolate que Carla tinha feito. Comemos juntos, todos na mesma mesa, dividindo histórias, risadas, esperanças. E pela primeira vez em anos, eu me senti parte de algo. De uma família, não de sangue, mas de escolha. Família não é só quem nasce com a gente, é quem escolhe ficar. Depois do almoço, saí para dar uma volta. Precisava pensar, organizar a cabeça, entender o que eu ia fazer agora. Marina e Samuel estavam bem.
Estavam seguros, tinham um teto, comida, apoio. Meu trabalho ali tinha acabado. Era hora de voltar para a estrada. Mas por que então meu peito apertava só de pensar nisso? Caminhei pelas ruas de Minaçu sem rumo, as mãos nos bolsos, a cabeça pesada. Passei pela praça, pela igreja, pelo mercado. Tudo tão comum, tão pacato. Mas eu não era mais o mesmo homem que tinha chegado ali uma semana atrás. Aquele homem era vazio, perdido, morto por dentro. Esse homem sentia de novo, respirava de novo, vivia de novo, e não queria perder isso. Sentei num banco na praça, tirei o celular e olhei para as mensagens acumuladas. Zé Carlos insistindo sobre cargas disponíveis. Outros colegas perguntando se eu estava bem. O mundo da estrada continuava girando e eu tinha ficado parado. Mas será que eu queria voltar? Será que eu queria passar o resto da vida rodando sozinho, carregando carga de um lado para o outro, sem ninguém me esperando em lugar nenhum? Tem horas que a gente precisa escolher entre o que sempre foi e o que pode ser. O sol começou a descer. As sombras ficaram compridas. As crianças que brincavam na praça foram chamadas para casa pelas mães. A cidade foi silenciando. Fiquei ali até escurecer de vez. Então, levantei e voltei para a casa de apoio. Quando cheguei, as luzes estavam acesas. Tinha movimento na cozinha, risos, vozes, barulho de louça. Entrei devagar. Marina estava na sala, amamentando Samuel no sofá. Quando me viu, sorriu. Pensei que você tinha ido embora. Não sem me despedir. O sorriso dela vacilou. Então, você vai mesmo? Sentei na cadeira de frente para ela. Preciso. Tenho contas para pagar. Vida para tocar. Marina olhou para o filho, passou a mão na cabecinha dele. Eu sei. Eu entendo. Você já fez demais pela gente. Não é questão de ter feito demais. É que eu não posso ficar para sempre. Você entende, né? Ela balançou a cabeça, mas as lágrimas começaram a rolar. Eu só tenho medo de que quando você for embora, tudo isso vire mentira. De que eu vou acordar de novo naquele lixão e nada disso vai ter sido real. Meu peito apertou. Não é mentira, Marina. Isso aqui é real. Você é real. Samuel é real. E vai continuar sendo mesmo quando eu não estiver aqui. Mas você não vai esquecer da gente? Nunca. Levantei, me ajoelhei na frente dela e segurei a mão que estava livre. Você e Samuel mudaram minha vida. Me deram um motivo para voltar a sentir. Eu nunca vou esquecer de vocês. Nunca. Ela soluçou, apertando minha mão. Obrigada por tudo. Por não ter passado reto. Por ter ficado. Por ter me tratado como gente quando todo mundo me tratou como lixo. Você nunca foi lixo. Nunca. E qualquer um que te tratou assim não merece nem ser lembrado. Marina chorou mais um pouco, depois enxugou o rosto e respirou fundo. Quando você vai? Amanhã cedo, antes do sol nascer. Por que tão cedo? Porque despedida é difícil. E eu não sou bom com coisas difíceis. Ela sorriu através das lágrimas. Ninguém é. Samuel terminou de mamar e se aconchegou no peito da mãe. Satisfeito, sonolento. Posso segurar ele? Pedi. Uma última vez? Marina me entregou o bebê com cuidado. Peguei Samuel nos braços, olhei para aquele rostinho perfeito e senti o peito apertar de um jeito que eu nem sabia explicar. Você vai ser um homem bom, Samuel, sussurrei. Sua mãe vai te ensinar isso. Ela é a mulher mais forte que eu já conheci. E você é a prova de que a vida sempre encontra um jeito de vencer. Samuel bocejou, os olhinhos se fechando devagar. Devolvi ele para Marina. Cuida dele e cuida de você também. Vou cuidar, prometo. Levantei, dei um beijo na testa dela e saí da sala antes que as lágrimas viessem de novo. No corredor, encontrei Dona Lourdes. Então é amanhã? Ela perguntou. É, você sempre vai ser bem-vindo aqui. Sabe disso, né? Sei, e agradeço por tudo que você faz, por todas elas.
Dona Lourdes sorriu, cansada, mas feliz. É o que eu sei fazer. E você também salvou alguém. Isso te torna parte dessa história. Obrigado. Saí dali e voltei para o caminhão. A noite estava fria. O céu limpo, cheio de estrelas. Sentei na cabine e fiquei olhando para a foto da Maria no retrovisor. Eu fiz o certo, amor? Perguntei baixinho. Será que você está orgulhosa de mim? O vento soprou pela janela entreaberta. E na minha cabeça ouvi a voz dela. Clara, quente, cheia de amor. Sempre estive, sempre vou estar. Sorri. Lágrimas rolaram, mas eram lágrimas boas, de alívio, de aceitação, de recomeço. Tem perdas que nunca cicatrizam, mas a gente aprende a viver com elas e a encontrar vida de novo, apesar delas. Deitei no beliche e pela primeira vez em 3 anos dormi em paz. Acordei antes do amanhecer, 5 da manhã. O céu ainda escuro, só uma linha fina de luz roxa no horizonte. Arrumei minhas coisas. Poucas, sempre foram poucas. Mochila, roupa, alguns mantimentos. Olhei em volta da cabine. Tinha sido minha casa, meu refúgio, minha prisão. Mas agora era só um caminhão. Eu era maior do que ele. Peguei uma folha de papel e uma caneta. Escrevi: Marina, quando você ler isso, eu já vou estar longe. Não sou bom com despedidas, então preferi assim. Você é forte, mais forte do que imagina. E Samuel é sortudo de ter você como mãe. Não deixa ninguém te dizer o contrário. Não deixa ninguém te fazer sentir pequena de novo. Você vale, você importa. E você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Eu vou pensar em vocês todo dia e vou torcer de onde eu estiver para que vocês sejam felizes. Obrigado por terem me salvado também. Com carinho, seu amigo caminhoneiro, dobrei o papel e coloquei no envelope. Saí do caminhão e caminhei até a casa de apoio. Tudo ainda dormia, silencioso, tranquilo. Coloquei o envelope debaixo da porta e saí. Voltei para o Scania, liguei o motor. Ele roncou, acordando a cidade silenciosa, e sai devagar de Minaçu. No retrovisor, vi a casa de apoio ficando cada vez menor. Depois, sumindo na curva. Mas não senti tristeza, senti gratidão. A gente não precisa ficar para sempre para marcar alguém. Às vezes, só precisa aparecer no momento certo. Rodei o dia inteiro. A BR-153 voltou a ser minha companheira. O ronco do motor, o cheiro de diesel, o sol nascendo e se pondo. Tudo igual, mas eu era diferente. Parei num posto para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, peguei o celular. Tinha uma mensagem de Zé Carlos. E aí, boca braba, voltou para ativa? Respondi. Voltei, mas não sou mais o mesmo. Ele mandou de volta. Ninguém nunca é. A estrada muda a gente. Para melhor ou para pior. Espero que no seu caso tenha sido para melhor. Sorri. Foi. Guardei o celular e continuei. No final da tarde parei num restaurante de beira de estrada. Pedi o prato feito de sempre. Arroz, feijão, bife, batata. Sentei sozinho numa mesa no canto. Mas não me senti sozinho, porque agora eu sabia que, em algum lugar, Marina estava segurando Samuel. Dona Lourdes estava cuidando das meninas. Jéssica, Carla, Ana Paula, todas estavam reconstruindo suas vidas. E eu tinha feito parte disso, pequena parte, mas parte. A gente não precisa mudar o mundo inteiro, só precisa mudar um pedaço dele, e isso já basta. Terminei de comer, paguei a conta e voltei para o caminhão. A noite caiu, a estrada ficou escura, mas eu não tinha medo do escuro mais, porque agora eu sabia que mesmo nas trevas sempre tem luz. Às vezes, só precisa ter coragem de parar e olhar. 2 meses depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Oi. É o caminhoneiro? Uma voz hesitante, feminina, conhecida. Marina? Sou eu. Desculpa ligar assim, do nada. Dona Lourdes me passou seu número. Eu só queria falar com você. Saber se tá tudo bem. Sorri. Tá tudo bem. E você? E o Samuel?
A gente tá ótimo. Ele tá enorme já, gordinho, saudável. A voz dela estava diferente, mais leve, mais feliz. Eu comecei a trabalhar num mercadinho aqui perto. Não é muito, mas tô conseguindo juntar um dinheiro. Pretendo alugar um lugarzinho só meu e do Samuel em alguns meses. Isso é ótimo, Marina. Sério. Fico muito feliz por você. E eu queria agradecer. De novo, porque se não fosse você, nada disso estaria acontecendo. Eu e o Samuel, a gente não estaria aqui. Senti a garganta apertar. Vocês mereciam uma chance. Só dei a chance. O resto foi você. Mesmo assim, obrigada. Sempre. De nada. Sempre. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio confortável. Você vai voltar aqui algum dia? Ela perguntou. Vou. Quando passar por Minaçu de novo, prometo que paro. Quero ver como o Samuel cresceu. A gente vai estar esperando. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a estrada à frente. Vazia. Longa. Infinita, mas não mais solitária, porque agora eu sabia que, em algum lugar, tinha gente que importava. Gente que eu tinha ajudado, gente que tinha me ajudado de volta. E isso mudava tudo. Epílogo. A estrada continua, sempre continua. Mas agora, quando eu passo por um lixão, por um acostamento suspeito, por alguém parado na beira da pista, eu não passo reto. Eu paro. Eu olho. Eu pergunto se precisa de ajuda. Porque aprendi que a gente não está aqui só para carregar a carga de um lugar para o outro. A gente está aqui para carregar esperança, para ser luz quando tudo está escuro, para parar quando todo mundo passa reto. E se isso salvar uma vida, ou duas, então valeu cada quilômetro rodado. A foto da Maria continua no retrovisor. Mas agora, do outro lado, tem uma foto de Marina e Samuel que ela me mandou pelo WhatsApp. 2 amores, um que perdi, outro que encontrei. E os 2 me ensinaram a mesma coisa, que a vida vale a pena. Sempre. Mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível, mesmo quando a gente quer desistir, a vida vale a pena e a estrada continua. Pra frente, sempre tonto cisar.